MS já previu informação até você. Uma carreira de muitas vitórias, de um verdadeiro campeão, que também passou por momentos difíceis. Assim é a vida pública. Nessa entrevista você fica sabendo um pouquinho mais do legado de Marquinhos Tradi e o seu futuro na política. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom ter o senhor aqui, que é um comunicador também, né? É verdade. Um privilégio. Na rádio, na televisão, né? E eu admiro muito o trabalho do senhor na vida pública, porque um dos caminhos que eu escolhi no jornalismo, lá no começo, foi o direito do consumidor. Eu via que era uma pauta meio esquecida, né? E fui enveredando por isso na redação. Eu achava muito legal a satisfação da fonte, quando a gente atendia bem, né? E dava audiência também naquela época. Então, assim, porque era uma matéria que ela trazia um contexto jurídico, né? Até de explicar para as pessoas a questão do direito, do código, né? Muita gente não sabe de muita coisa, e aí eu via poucos políticos nessa trincheira, né? Na Assembleia, um pouco antes também na Câmara, o senhor seguiu isso, o que deveria ser uma regra com mais gente, né? Mas infelizmente nem todos abraçam essa bandeira. Queria saber se naquela época o senhor abraçou essa bandeira muito pelas reclamações que vieram até o senhor, ou foi uma sacada mesmo de falar assim, não, isso aí precisa ser feito e ninguém está fazendo, eu vou seguir esse caminho. Eu estou falando de anos 2000, né? Primeiro quero agradecer o carinho, o convite a mim feito para estar aqui no MS em Dia e para todo o Mato Grosso do Sul, quiçá Brasil inteiro, né? Bom, direito do consumidor é um tema que desde quando você é gerado pela sua mãe, você já é um consumidor. No ventre já tem uma relação de gastos. É verdade. Vitamina, e você nunca vai deixar de ser consumidor. Você nasce consumidor e falece tendo que pagar cova, caixão, e você vai ali, alguém vai ter que pagar também, que também é uma relação de consumo. No nosso país, há uma tradição muito forte de que a razão nem sempre está com o cliente ou com o freguês, quando assim se fala, né? E há uma dificuldade muito grande para o consumidor ter os seus direitos, principalmente quando você enfrenta grandes empresas. Como nós vivemos num país capitalista, é muito comum as grandes empresas engolirem as menores. Mais a pessoa mais humilde, né? Olha, se você vê, por exemplo, aqui mesmo em Campo Grande e nas outras capitais, redes de farmácia, né? Se você bobear e ficar em pé numa esquina aqui em Campo Grande, eu acho que te envelopam com algum nome de empresa aí, porque é muito rápido que eles criam. E isso eles vão exterminando os menores, sabe? E ali você começa a ter uma questão de monopólio. Eles, para te vender, eles oferecem garantia, termos de parcelamento, contratos com as letras minúsculas, e você está ali já sem paciência, um monte de gente esperando, e te dão tanta papelada, e você vai assinando, para levar o produto para sua casa. Chegando lá, ele não funciona, ou estraga em 3, 4 dias, né? E aí, para você trocar, eles começam a ter uma série de exigências. Antes de trocar ou devolver o seu dinheiro, eles falam, nós temos que mandar para uma autorizada. E essa autorizada nem sempre é em Campo Grande. E essa autorizada, muitas vezes, nem existe. E aí passa-se uma semana, passa uma quinzena, passa um mês, e você, sem usar o produto, e já tendo pago pelo produto. E quando nós assumimos a bandeira do consumidor, nós começamos a conscientizar o campograndense que ele tem direitos, não apenas deveres. Se ele tem o dever de pagar, por exemplo, parcelamento em 12 vezes,
ele tem direito desse produto estar funcionando e ter toda a assistência dentro do prazo que a empresa te oferece. Ou seja, uma coisa simples, né? Mas isso, essa sensibilidade que o senhor teve na época, transformou o teu gabinete na Câmara como quase um PROCON municipal, né? Muitos anos depois, o senhor se torna prefeito e cria o PROCON municipal e estrutura ele, né? No meio de tudo isso, você tem a passagem na Assembleia, onde o senhor consegue se diferenciar muito por esse atendimento direto à população e de comprar essas brigas que ninguém está comprando, ainda mais aí com concessionário de energia, concessionário de água e tudo mais. Onde que eu quero chegar? A política é uma grande maratona, né? Muita gente fica pelo caminho, não ganha uma eleição, tem gente que concorre várias vezes. E até quem está lá dentro, se não cuidar, cai no esquecimento. Se não tiver um trabalho prestado, se não tiver uma bandeira, né? Hoje os marqueteiros criam bandeiras, as pessoas se apropriam de bandeiras, escolhem até bandeiras ideológicas, né? A bandeira do senhor foi do trabalho e foi dessa proximidade com a população, algo que, de certa forma, até hercúleo, né? Dá mais trabalho, mais cansativo, mas tornou o senhor quem foi, né? Um campeão de votos todas as vezes que concorreu, né? Conseguindo uma ascensão assim, difícil de ser copiada, difícil de ser repetida até hoje em dia, né? Se fosse imaginar começar hoje em dia e fazer tudo de novo, é bem complicado, né? E uma coisa escalou a outra, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Acompanhando a tua carreira. E causou incômodo a muitos grupos. O vereador foi mais bem votado na sua época. Votado. Depois deputado também. Também. Podia ir para federal, não foi, né? Por causa do irmão. Na eleição também bem votado e na outra também. Quando foi para ser candidato a prefeito, foi aquela novela do partido, não queria deixar, não queria liberar, e aí foi, até a última hora ficava aquele questionamento, o senhor tinha que responder se o senhor ia mesmo ou não, né? Não sei se o senhor lembra disso, né? Tinha essa questão no primeiro semestre de 2016, né? As cicatrizes ficam, né? Elas podem modificar o seu comportamento, mas não altera o seu sentimento interior. As cicatrizes ficam e você tem essa passagem, né? E nós, seres humanos, costumamos marcar e sofrer mais com as perdas do que se alegrar com as vitórias. Então, quando a gente iniciou o exercício da vida pública, eu sempre disse isso aos meus alunos, a política é a vocação mais nobre que tem, desde que exercida de maneira vertical, reta, coerente, ética, honesta e leal. Mas ela se transforma mais ignóbil se ela for utilizada para benefício próprio. Eu sempre usei os meus mandatos para servir aqueles que mais necessitam. Eu sempre abri as portas do meu gabinete e forneci o endereço do meu escritório e o número dos meus aparelhos celulares para que o ser humano, principalmente aquele que mais necessita, tenha fácil acesso com a minha pessoa. Porque uma coisa é muito chata e feia no Brasil. O político, muitas vezes, é bonzinho antes das eleições, mas ele some após a abertura das urnas, seja qual for o resultado. Ou seja, antes das eleições, ele está no seu bairro, ele te abraça, ele oferece uma série de vantagens para ele aparecer. E depois das eleições, muitas vezes, você só fala com o assessor. O senhor sabiamente disse uma frase naquele auge da decisão do vai ou não vai de 2016, que nem os dedos são iguais. Quando perguntavam para o senhor sobre a tua personalidade própria em relação à marca Trade, né, que é uma marca forte na política, de muitas vitórias também, inclusive por conta do pai do senhor, né, que começa tudo lá atrás. O senhor fala, cada um tem a sua personalidade, os dedos são iguais. E aí, realmente, a trajetória que o senhor fez, ela é muito própria, ela é muito particular, né, de facilidades e de dificuldades que enfrentou, né. Quando faz um bom mandato, você facilita uma eleição para um mandato subsequente, e isso é um mérito do senhor, da sua equipe. Não tem muito a ver, ninguém te empresta isso, né? É uma vitória conquistada, é uma vitória vencida e bem vencida.
né? Mas nitidamente hoje em dia às vezes tentam colocar assim, os trades estão rachados, os trades não são tudo isso, lembrando que um está lá senador, o outro acabou de lançar um livro, o Fábio, né, um ótimo livro, né, é alguém também com ótimos serviços prestados na Câmara dos Deputados, e o senhor tem um portfólio imenso de legados de coisas feitas para Campo Grande, inclusive no período que foi prefeito. Como que o senhor olha de longe assim essa questão, até da questão, por ser até talvez o mais popular, o mais próximo do povão, né, seguindo muito os ensinamentos do pai do senhor, como que o senhor olha, às vezes, esse noticiário, essas visões sobre o senhor, que às vezes o senhor sabe que muitas vezes vai muito além da realidade, né? Para quem vai ali diretamente tomar café na casa de alguém que você gosta muito no bairro, para quem joga bola no campinho, para quem anda na rua de cabeça erguida e troca uma ideia com todo mundo, isso daí não vem à tona, né? Como que é a relação do Marquinhos Trade, pessoa, cidadão, com essa questão da figura pública, que é sempre o rockstar, de certa forma? Olha, infelizmente o ser humano não gosta da prosperidade do outro. Isso não é só na política, não. Isso é uma verdade em qualquer ambiente de trabalho. Se você começa a prosperar naquilo que você faz, vai aparecer 99% de seres humanos para te puxar, te envergonhar, do que 1% para te aplaudir e dizer: eu quero copiar o exemplo dessas pessoas. Mas não. Você, por exemplo, que se chegar na sua casa com um carro novo, com certeza o vizinho ou algum parente próximo vai falar: aí tem. Mal sabe ele que tem um carnê e boletos em 50 e poucas prestações, e ele não sabe o esforço que você fez para adquirir aquele carro. Agora, o que eu acho também interessante, que esse momento da política ele é um pouco controverso, né? Em 2016, o senhor é eleito pelo PSD, a prefeito de Campo Grande. E o PSD se transforma no partido com o maior número de prefeituras no Brasil. Ou seja, o senhor é exemplo de sucesso, de um case de sucesso muito grande. Algo que hoje pode mudar muito na história do PSD, né? E a vantagem era grande para o segundo colocado. Se eu não me engano, não lembro se era o MDB ou o próprio União Brasil. Mas sei que era 900 e poucas prefeituras. E o senhor participa daquilo por ser o prefeito de capital, né? Naquele momento. Mas aquela eleição foi uma eleição muito difícil. O senhor concorreu com um poderio financeiro muito grande do outro lado. Era praticamente o dobro da estrutura do outro lado. E o senhor consegue virar o primeiro turno em primeiro, depois manteve-se em primeiro e sobreviveu à pré-campanha também. Ele foi muito atacado, muito questionado e tudo mais. Naquela época ainda tinha um espaço para o centro, né? De lá para cá polarizou muito. Você tem aí as duas caixinhas ali brigando e tudo mais, e o centro ficou praticamente esmagado, né? O senhor naturalmente é um político de centro, um grande mediador, um advogado, alguém que sabe tocar projetos, né? E analisa projetos nesse ângulo até que a lei exige, né? De uma neutralidade e tudo mais. Como que o senhor olha hoje em dia esse Brasil controverso, essa dificuldade para alguém com esse perfil realizar, né? É difícil ver a carreira do senhor não tendo esse perfil, né? Olha, Danilo, a polarização ela pode ser benéfica, mas também maléfica. No nosso país, essa polarização entre duas pessoas, ela tem se transformado num radicalismo de ambos os lados que não está trazendo nenhum tipo de benefício para o nosso país. O que a gente vê é uma raiva pessoal de um ao outro e de outro a um que se estendeu aos seus seguidores. Ou seja, a partir do momento em que um puxa de um lado e o outro puxa de outro, enquanto que um prende, o outro fala que a missão dele é também prender o outro para ver o que ele passou lá dentro, você não vai trazer nenhum resultado sadio para a sociedade. Tanto é que você vê no segundo turno da eleição presidencial o número de pessoas que deixaram de escolher
ou A ou B, ou preferiram nem ir às urnas. Um número elevadíssimo. Mais que o comum, né? Mais que o comum. E o país, bem antes, estava ansioso pelo aparecimento de um nome chamado Terceira Via. Alguém equilibrado, sensato, técnico, inteligente e que faz da política aquilo que deve ser feito para a população e não para um grupo político. Quando você se referiu à minha primeira eleição ao Executivo, o campograndense, sábio, nunca deixou se levar por aquele poderio econômico que geralmente homologa alguns nomes determinados pelos chefes de poderes ou de partidos. Exemplo, nós tivemos uma eleição aqui onde o chefe maior quis impor o nome do seu pupilo e veio um comunicador, Alcides Bernal, e contra tudo e contra todos venceu as eleições disputadas aqui em Campo Grande. Logo em seguida, porque eles não deixam aquele que vence a eles prosperar, eles foram lá e exterminaram o Bernal justamente para que eles voltassem a reinar dentro de Campo Grande. Veio a eleição de 2016. Eu disputei contra aquele mesmo grupo de poder que perdeu para o Bernal, que tirou o Bernal e queria voltar para comandar Campo Grande, porque o Estado, fora a capital, já virou um monopólio deles. É impressionante, eu vi uma manchete do jornal Correio do Estado, dias atrás, que o PSDB está adquirindo tudo e todos para vencer por WO aqui em Campo Grande. Uma máquina de suplente, de candidato a vereador, de prefeito. Olha, 51 vai para que número? Não dá para saber. É impressionante a maneira como age. Mas o campograndense, ele não vai se deixar levar pelo poderio econômico e porque A, B ou C está indicando. Não vai. 2016, quiseram também, como foi na eleição de 2012 aqui em Campo Grande, comprar a vaga do Executivo. Mas o eleitor foi lá e falou, nananina não. Aqui a gente vota naquele ou naquela que a gente conhece dentro da nossa cidade. O senhor disse uma vez que admirava muito o Ayrton Senna, pela forma como ganhava as corridas, né? É também um ídolo meu. E o Ayrton Senna, a gente tem o Ayrton Senna do pódio, mas tem o Ayrton Senna em vários momentos de sofrimento. Né? Tem aquela vitória no Brasil que o câmbio quebra, né? Que ele termina com cãibra e tudo mais. Se a gente olhar só o Marquinhos das pole positions lá de trás, né? Toda hora de uma vitória eleitoral, de uma escalada política, você tem até de certa forma uma zona de conforto. Porém, na prefeitura de Campo Grande, no período que o senhor ficou, a história não foi muito tranquila com o senhor. Por quê? Logo de cara o senhor pega um resto a pagar de 180 milhões, né, das duas administrações anteriores. Não é uma conta tão simples para você entrar e já pagar, né? E depois acaba não tendo os 8 anos, que normalmente quem fica ali 2 mandatos, 2 anos conta muito, né, para você ter essas realizações. Mas em 6 anos fez muito, né? E como analista político, eu lembro muito do Natal de 2017, onde o senhor praticamente assim, eu falei do Rockstar, mas ovacionado na 14, transitando ali, a população batendo palma, uma figura pública querida, totalmente satisfeita com o andamento da administração, porque tem muita coisa que às vezes ela está em andamento, ela não está pronta, depende de se finalizar. E aí o senhor fecha aquele ano não da mesma forma. Para o ser humano, tem que ter muita sabedoria para saber lidar com os dois momentos, né?
passar no mesmo lugar às vezes e sabe, puxa vida, que há 12 meses atrás era um cenário diferente, até de alegria, e houve nitidamente uma dificuldade muito grande para alguém assumir todo esse ritmo de trabalho que o senhor implementou durante 6 anos. É muito complicado, até uma firma, quando um passa para o outro, quando o pai passa para filho, quando um irmão passa para o outro, quando passa para o cunhado tocar, não é simples. Uma transição nunca é simples, né? Até na advocacia tem a questão da sucessão familiar, né, que se trabalha. Como foi lidar com tudo isso, com essa mudança que foi a vida do senhor ao longo de pouco tempo, né? 1 ano, né? Lembrando que o senhor deixou muita coisa engatilhada para Campo Grande e havia sim um clima de esperança, de prosperidade e tal, algo que infelizmente depois mudou bastante. Hoje a cidade ela está, de certa forma, numa dúvida. Não estou falando que ninguém está deixando de trabalhar, há trabalho, há tudo, mas assim, o ambiente não é o mesmo ambiente de algum tempo atrás, e esse ambiente foi construído a partir do caos, a partir de 180 milhões de restos a pagar. Eu estava na entrevista coletiva que estava falando como que se ia pagar tudo isso, e foi 1 ano ali, ó, só no boleto. O senhor falou do boleto lá atrás do carro, foi praticamente isso. Com muito joelho no chão, com muita fé, oração e responsabilidade. Montamos uma equipe técnica sem partidarismo, uma equipe competente, independentemente do partido a que ele ou ela era filiada. Montamos secretários e secretárias acessíveis. Todos eles deveriam estar próximos aos menores, aqueles que estavam passando por momentos difíceis naquele tempo, e a presença deles nos bairros. O Rude, por exemplo, secretário de obras, se tornou o secretário mais próximo das lideranças comunitárias. Ele sabia o nome do secretário de obras, sabia o telefone do secretário de obras e eram atendidos pelo secretário de obras. Todos os outros perfis, eles foram monitorados e encaixados na forma da competência técnica examinada criteriosamente antes de assumir qualquer secretaria dentro de Campo Grande. Bom, tivemos dificuldades? Quem não tem na vida? Inclusive uma pandemia, né? Olha, Danilo, eu falo, dificuldade todos têm. Por que alguns conseguem administrar e outros não? É a maneira como você enfrenta a sua dificuldade. Via de regra, aquele que passa por um problema fala: eu não merecia isso, meu Deus, murmura, resmunga, e sempre acha que o seu problema é o maior de todos, sem saber o problema do irmão que está do lado. Bom, se você enxergar o seu problema com pessimismo, com preguiça e com comodismo, é lógico que o resultado não vai ser satisfatório. Mas se você enfrentar o seu problema e falar: oba, eu tenho uma dificuldade, eu já tenho a fórmula da solução dele, e partir para cima, com otimismo, com garra, com perseverança, você vai obter resultados exitosos. Eu não tenho dúvida disso daí. E na administração nós fizemos isso daí. Quando nós recebemos a cidade na alternância de Alcides Bernal e Gilmar Olarte Bernal, com a Câmara totalmente desfacelada, e com a cidade choramingando e cheia de crateras e buracos, nós sabíamos como resolver. O nosso planejamento técnico foi resolvendo ponto por ponto. Até que, antes do término do primeiro ano, nós conseguimos saldar quase 200 milhões de reais, passamos a entregar uniformes em dia, merenda escolar da altíssima qualidade. Nós tivemos não apenas
tapar buracos, mas criamos um planejamento com o Ministério Público de recapeamento naquelas vias onde não dava mais para tapar buraco. Tinha via, né, uma quadra de 100 metros que você gastava com tapa-buracos 50 buracos, a primeira chuva que vinha já estavam aqueles mesmos 50 abertos. Então, não adianta você usar apenas uma medida paliativa, você já tem que ter um planejamento para recapear aquela quadra, porque senão você vai gastar 10 vezes mais tapando buraco do que recapear de uma vez por todas, que não vai mais abrir novos buracos. No primeiro aniversário de Campo Grande, como prefeito, o único presente que o senhor pôde dar foi a questão da água, mas que ajudou muita gente a ter justiça tributária, né, que o senhor falou. Mas depois, organizando a casa, com mais ambição, vem o Reviva, né, que daria muito mais certo se não fosse a pandemia, mas aí teve a pandemia no meio. O Reviva começa a ser falado do lançamento dele em 2019, 2020 o mundo inteiro mudou, né? E aí foi muito mais difícil tocar uma obra complexa como essa ali naquele período, né? O Reza Pagar, vale a pena até dizer para quem está assistindo a gente, é uma caixa preta, não dá para saber antes da eleição, né? Até na transição você não tem como antecipar esse tipo de... A gaveta aparece no dia 1º de janeiro, né? E realmente 200 milhões é muita coisa. 200 milhões talvez resolveria a questão do ônibus, né? O senhor falava lá atrás que pensava em melhorar a questão do transporte, até de equipar melhor os ônibus, mas 200 milhões, você tem que pagar a conta do anterior, fica preso esse dinheiro e se não pagar, perde o mandato, né? O Reviva, o que daria para ter feito diferente? Eu lembro uma entrevista que eu fiz com o senhor falou, todo mundo tem que fazer a sua parte. Para dar certo, todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente está fazendo a nossa. Se não fizer todos a sua parte, não vai dar certo. Realmente, hoje você tem muita loja fechada, né? Você tem a coisa não parece que o projeto não terminou, não concluiu. As intervenções urbanas foram feitas, né? Estão lá e até naquele auge que eu falo de 2017, em dezembro, havia aquela perspectiva que ia dar tudo certo. Mas ainda, infelizmente, há uma certa incerteza com relação a tudo isso. Olha, essa obra que você se refere, ela se tornou emblemática dentro da nossa cidade. É um projeto que não foi feito na minha administração, mas ele foi elaborado desde a época do André, que depois passou pelos 8 anos André, 8 anos Nelsinho, 4 anos Bernal e Olarte. Quando chegou para mim, eu recebi um telefonema dizendo que a gente ia perder aquele recurso. Ou a gente aceitaria e começaria os serviços, ou então nós perderíamos a oportunidade de revigorar e revitalizar não apenas a 14, mas o quadrilátero central da nossa cidade. E restringiria para outros empréstimos também, né? Se perdesse. Olha, é como se você entregasse aquele valor todo para outra cidade. Teria perdido, caducou, o dinheiro está aqui, você não quis fazer. Bom, antes de iniciar aquela obra, nós ouvimos os comerciantes. Nós fizemos reuniões na Associação Comercial e no CDL, no Clube de Dirigentes Lojistas. E ali foi aprovado e montamos, porque uma coisa era certa, não dava mais para a cidade ter o seu centro da maneira como estava. Estava bem judiado. Né? Olha, o senhor tinha fotos antes e depois, né? Fez até uma exposição sobre isso. Fizemos. Eu me recordo que quando a gente era pequeno, com 8, 10 anos de idade, quando a minha mãe e meu pai queriam nos presentear, eles falavam, vamos passear na 14 de julho. E ali a gente tomava o nosso banho, minha mãe penteava o nosso cabelo, passava trim no cabelo, você colocava o quichute, né? E ia passear na 14 de julho. Hoje, você quando fala em passear, naquela época que estava 14 de julho, você leva seus filhos, seus netos no shopping. Na 14 eu não vou, lá está fedido, lá tem vendedores ambulantes, tem pessoas dormindo na calçada. Na 14 de julho eu não vou. Depois que a gente fez
né, toda aquela remodelação, pode ter certeza absoluta, feriu, machucou alguns comerciantes. Claro, toda reforma traz contratempos. Se você dentro da sua casa for reformar um banheiro, os outros cômodos vão se encher de poeira, os funcionários vão entrar, vão sair, vai fazer barulho e vai ter reclamação. Agora imagina 12 quadras totalmente refeitas nas calçadas, com embutimento dos fios. Ali você não vê mais poste, você não vê fio aéreo, com sistema de canalização de água, de toda a 14 de julho, quadrilátero central. Tinham tambores de gasolina enterrados na 14. A Praça Ari Coelho, para quem não sabe, era um cemitério aqui em Campo Grande. Há muitos anos e anos e anos atrás, ali a Praça Ari Coelho, onde tem a fonte, era o cemitério da cidade. E tudo isso de lá para cá nunca foi modificado, nunca teve uma reforma profunda. Para vocês terem uma ideia... 60, 70 anos, né? As manilhas eram de 33, eram manilhas pequenas. Por quê? Porque eram poucas edificações. Hoje, aquelas manilhas não comportavam mais o volume de pessoas e de edificações. E quando você utiliza um banheiro e dá a descarga, aquilo estava descendo nessas manilhas, totalmente podres, fétidas, que ia causar uma hora uma ruptura muito grande. Aí sim ia ser um grande problema. Fizemos sistema de Wi-Fi, de jardinamento, de lâmpadas LED, de área de descanso, e fizemos a 14 de julho para as pessoas e não para os carros. 14 de julho eram 5 faixas de carro. Hoje são 2 faixas. As calçadas não cabia 3 pessoas de mão dada. Hoje cabe a família toda para passear. Então, teve avanço? Teve sim. Teve modernização? Teve sim. Teve contratempos? Concordo que teve. Mas na somatória do balanço, foi muito mais positivo do que negativo. Vou fazer 2 perguntas em uma para aproveitar o tempo do senhor, que eu sei que é um tempo muito corrido, o senhor prestigiou a gente aqui. Tem muita coisa a ser feita, nem sempre dá para a gente fazer tudo num determinado ciclo, né? E dentre as coisas que são feitas, eu respeito muito uma habilidade que o senhor tem na política, de ser prático, né? Quando veio a polêmica da ansiedade, do que seria do centro, a partir dessa modernização toda, questionou-se até a questão de ter poucos moradores no centro. O senhor foi buscar referências, pelo menos a informação que eu tive, em outras cidades, e veio com a solução de que teria sim que ter mais habitações no centro, inclusive até alguns imóveis que estavam parados poderiam já ser utilizados com relação a isso, mas na hora que o senhor trouxe a solução, a opinião pública não entendeu essa rapidez, não entendeu essa prestatividade, e aí se perdeu na própria polêmica, que é o mundo de hoje, polarização, internet e tudo mais, e isso ficou sem resolver e ficou do jeito que está, né? Visto que era nítida a questão da sintonia entre as duas coisas, o consumo e você ter mais gente frequentando aquele espaço. Hoje, o senhor é um cidadão de Campo Grande, mas alguém sempre muito cotado para continuar na política, para concorrer. O Marquinhos, ele pode continuar na política, ele pensa em concorrer ainda, e se concorrer, vai trabalhar ainda algumas dessas pautas que ficaram lá atrás para ser resolvidas, independente do cargo que for? Porque, assim, de certa forma, fica uma memória política do senhor, né? Isso está anotado em algum lugar e o senhor sabe o caminho para resolver, para brigar. Somado a isso, tem expertise também de advogado, né? E o próprio ímpeto, que foi sempre o teu diferencial, né? Não sabe? Vai atrás, busca, corrige, traz aqui. E quem trabalhou contigo também teve essa mesma linha de trabalho, né? Danilo, primeiro quando você fala do povoamento da área central, é verdade que ali tem poucas residências,
E a área central não pertence apenas àqueles que moram na área central. Se você hoje fizer uma enquete de pessoas que trabalham na área central, 90% vem dos bairros. E gasta tempo e gasta dinheiro para isso, né? 90% das pessoas que sobrevivem do emprego saem dos bairros. Pois bem, a partir do momento em que eu tentei transformar o Hotel Campo Grande num espaço de locação para universitários, o que era a ideia do Marquinhos Tradi? Era pegar o Hotel Campo Grande, que está devendo horrores para a prefeitura e não tem como pagar, né? IPTU, uma série de impostos, a prefeitura não tem como cobrar, porque não vai fazer o quê? E eles não têm como também pagar a gente. Então eu estava pensando em receber o Hotel Campo Grande. Daria para reformar? Daria. A estrutura está boa ainda. E fazer uma locação para universitários. Lá são quartos pequenos, hotel, e a gente ia alocar para universitários durante 2 anos. Uma rotatividade, faríamos no primeiro andar, tipo um shopping, e com certeza esses jovens iriam movimentar o centro da cidade. O senhor foi professor universitário, sabe que a gente tem mais ou menos uns 30 mil universitários em Campo Grande? É por aí, somando vai dar todas por aí. As instituições. Boa parte deles vem do interior, né? Do interior. Não é só de Campo Grande. Né? E muitas vezes não tem nem local de moradia, fica na casa do tio, da tia, Sim. né? E ali no Hotel Campo Grande ia ser uma facilidade, além do que ia ajudar a movimentar o centro da cidade. Puxa vida, ali comportaria quantos imóveis desse? Daria uns 300 acadêmicos. São pessoas que recebem visitas, né? Então, ou seja, desses 300 a gente pensa em 1.000 pessoas. Né? É para 2 anos, é um aluguel. Né? Eles não iam comprar o imóvel, não ia ficar. Sempre ia alternar as pessoas ali e com certeza ia movimentar o centro da cidade, o comércio, ia dar vida, né, para o centro da nossa cidade. Marquinhos Tradi, ele volta sim, né? Vou buscar uma vaga esse ano no Parlamento Legislativo Municipal, na Câmara de Vereadores. Onde o senhor começou? Onde eu iniciei, e nós vamos submeter o nosso nome para apreciação popular. E se Deus assim e a população entender, nós vamos estar lá com os gabinetes abertos para atender a população, principalmente a mais carente. O senhor tem partido? Fica no PSD? Pensa em mudar de partido? Não, eu não fico no PSD, eu não comunguei e nem avalizei a forma como foram feitas as tratativas para levar o PSD a apoiar o candidato do PSDB, poderia até chegar a essa conclusão, desde que houvesse diálogo, que se reunisse o diretório, mas nada disso foi feito, foi de cima para baixo, unilateralmente, e isso eu não aceito. Deveria ter se aberto uma discussão, uma votação, o PSD poderia até indicar o vice, porque eu que já estive no executivo, eu sei o que passa por detrás de um apoio de um partido tão gigante quanto esse. E nem vice vai indicar, nem secretário. É o partido que tem mais prefeitos no Brasil, nesse momento. E dentro da capital, quando nós buscamos a elevação do partido, a gente tinha 2 vereadores e na nossa administração passou para 8 vereadores, 1 deputado federal e 1 senador. E a Câmara parou de ter problema, né? Lembrando isso. Fizemos harmonia, mas os vereadores me ajudaram muito, tanto do primeiro mandato quanto esse. A Câmara Municipal atual, existem vereadores e vereadora valentes, corajosos, destemidos,
que não se empenham por conversas dos chefes maiores. Há uma juventude muito leal, decente, hoje representando Campo Grande na Câmara Municipal. Ao presidente Carlão, que conduziu com maestria, com equilíbrio, porque não queriam o vereador Carlão como presidente. Eles falavam, mas ele não fala direito português, ele é bravo, né? E eu sempre disse, sabe, eu sempre dei oportunidade para as pessoas que são menores, que acham que estão alijadas desse processo. Eu me recordo do Chiquinho Teles, do Coringa, do professor Riverton, do Silvio Pitu, eu me recordo até do Edu Pneus, do Delei Pinheiro, do próprio meu sobrinho Otávio, do William Maxud, são meninos, o Beto Avelar, que já tinham disputado 3, 4, 5 eleições. Você falou só o nome de cara correria. Só cara que não deixa o mandato... De lideranças deixa o mandato parado, sabe? Sim. Pessoas que falavam, mas como que o Marquinhos apoia esses caras do bairro, sem recurso? Eu sempre abri as portas a essas pessoas. A oportunidade surge para elas. Tenho um carinho enorme pelo PAP, o Claudinho Serra, que foi meu secretário, o João Rocha, são o Jamal, o Loester. O Loester foi vice do meu pai na época. Um carinho enorme por essas pessoas que fizeram na minha gestão o alicerce da Câmara Municipal, o Ayrton Araújo. Gente, se vocês conhecerem o coração do Ayrton, dessas pessoas, é fenomenal. Era uma construção humana mesmo, né? E além de política, de amizade, de saber como apreciar o projeto de lei. O senhor é um tubarão no aquário, o senhor ganhando e sendo eleito, possivelmente vai acontecer, o senhor poderia assumir uma presidência da Câmara? Ou algo te impede? Não, nada me impede. Nada impede juridicamente, não tem nenhum problema. Lá todos são iguais, independente de quantidade de voto, independente de sobrenome, de cor de pele ou quantidade... Até porque quantidade de votos, o senhor pode bater um recorde de Campo Grande, que hoje é de 13 mil votos, né? Pelo tamanho de votações que o senhor teve, popularidade, quanto o nome é conhecido, de certa forma de se esperar que em 2024 Campo Grande quebre esse recorde e o senhor é um dos favoritos para que isso aconteça, até o colégio eleitoral é maior também, né? Isso é algo que te envaidece ou não? De certa forma, o mais importante é contribuir, né? Não conta, né? Danilo, para você ajudar a muda muito, né? Do momento do voto para o momento que você está ali trabalhando. Para ajudar o povo, você não precisa de mandato. Meu escritório está cheio. De cada 10 pessoas que entram lá, 9,5 vai para fazer, entre aspas, praticamente justiça gratuita. Pois é. Eu tenho advogado para as pessoas sem absolutamente honorários nenhum. E casos perdidos, né? Casos tristes, até da área de saúde, né? Que o senhor sempre tentou ajudar. Quem procura o poder público é porque está necessitado. Quem procura, por exemplo, uma vaga numa escola municipal, educação infantil, é porque não pode pôr o seu filho numa escola particular. Quem vai no posto de saúde é porque não pode pagar um plano de saúde melhor e não pode internar num hospital particular. Quem se inscreve na EMA, na MASF hoje, é porque não tem dinheiro para comprar uma casa própria. Senão essas pessoas não iriam se inscrever, não ia ficar na fila de posto de saúde, não ia fazer inscrição do seu filho ou neto numa escola municipal. A política é para essas pessoas. O político tem que servir essas pessoas. Esse foi o grande aprendizado que o senhor teve com o senhor Nelson Trade? Ele era um cara de chão, né? De tudo quanto Meu pai canto. foi preso, né, em 64 porque defendia a igualdade.
Papai defendia a justiça social. Meu pai, em 64, temos discursos dele, ele ficava incrédulo e perplexo. Por que o prato de comida do rico é maior e tem mais ingredientes nutricionais do que o prato de comida do menos favorecido? Não que esse não mereça, mas que esse merece. Então, não precisa abaixar esse e jogar em cima desse, mas por que não elevar esse? Era essa a polêmica que meu pai sempre criou. Em razão disso, ele foi preso, né? Por quase 8, 9 meses, e caçado, perdeu os direitos políticos. E nós crescemos dentro de casa sabendo dividir. Nunca viemos de família rica, nunca. A gente morava numa casa onde o nosso quarto tinham 2 biliches. De um lado, com 3 andares, ficava o Fabinho embaixo, eu no meio e o Nelsinho em cima, e do outro beliche, a Fátima e a Maria Tereza. Num quarto só. As pessoas têm imagem, né? Porque ela vê hoje. Ela não sabe o que você passou lá atrás. Ela vê o Danilo hoje, de blazer, de gravata, sentado aqui, falando, pô, um dia eu vou ser igual o Danilo, vou ter um programa de tanta audiência, com quantos anos aí sendo assistido, mas não sabe como ele começou. Ele não sabe, né? Não tem aquele adágio popular, você sabe as pingas que tomou, mas não sabe os tombos que levou, né? Sim. É isso, a construção machuca, a construção te faz perder saúde física, muitas vezes até perder família, como tentaram fazer comigo nessas últimas eleições, mas coração com fé, com muito perdão e arrependimento, nós estamos reconstruindo toda a nossa história. Sobrevivendo a tudo que foi 2022, Campo Grande caminha para 1 milhão de habitantes, o Estado também para aumentar a sua população. Lutar contra essa potencial desigualdade é a grande bandeira do Marquinhos de hoje? Olha, que é de sempre, mas talvez agora vai ter que ser algo mais até urgente, né? No governo... Está acelerando muito essa... A gente já tinha apontado. Eram quase 1 milhão dos quase 3 existentes próximos que estavam em situação... de apuro, né? De apuro alimentar. Ribeirinhos, indígenas, o da pesca, né? Pessoas do interior. Tem pessoas do interior que fratura um dedo, uma perna, numa partida de futebol, tem que viajar 300, 400 quilômetros para ter um atendimento aqui em Campo Grande. Na época da pandemia, eu senti isso daí. E o que eu fiz em Campo Grande foi levar toda a estrutura para os bairros, para os menores. Porque era uma enfermidade onde atingia todos, independentemente de conta bancária. A Covid pegava o rico, o de classe média e o pobre. Acontece que o mais afortunado, e graças a Deus ele o é, e a gente aplaude, tomara que ele se torne cada vez mais próximo, ele tinha dinheiro para fazer o tratamento. E para ele não ia faltar leito. Não ia faltar leito. O de classe média, ainda bem que ele é de classe média, ele ralou e lutou muito. Ele também tinha um plano, ele tinha amigos, ele tinha acesso para chegar a um atendimento rápido do Covid. Mas e aqueles menores? Aqueles que não têm um plano de saúde, não têm um apoio ou uma indicação, como ficariam essas pessoas? E nós fizemos todo o trabalho para, principalmente, a classe C, D e E. Eles que não tinham todas as cautelas de higienização. A classe A tinha condições de comprar álcool todo dia. De chegar um iFood
um pacote, a dona da casa chegava e falou: antes de você entrar aqui, marido, jogava álcool até no seu cabelo, tudo, e já comprava outro, e comprava bactericida, E a pessoa pequenininha, lá que mora debaixo de uma lona, com 10 outros seres humanos dentro. Ali o campeonato foi evitar o colapso, né? O senhor lutou dia a dia, semana a semana, porque se Campo Grande entrasse em colapso, ia ser muito delicado, né? Para se erguer. Os melhores índices. Sim. A saúde nossa, eu fiz um trabalho de atenção básica. Quando nós assumimos em 2017, a nossa atenção básica era a última colocada entre as capitais. Eu entreguei em 6º colocado. Nós saímos da cobertura da atenção básica de 33% para 67%. Nós aumentamos as equipes de saúde familiar, inauguramos postos de saúde, reequipamos algumas unidades maiores. Campo Grande melhorou. A frota do SAMU, eu renovei ela 100%. A frota da Segurança Pública, GCM, Guarda Civil Municipal, além de eu fazer o plano de cargos, carreira e salário, nós fizemos a entrega de uniformes e entregamos 100% de viaturas novas para a Guarda Civil Municipal. A educação nós melhoramos, fizemos a educação democrática, os diretores não são mais nomeados pelos gestores. Uma ruptura grande ali, né? Ruptura grande, era um anseio da CP. Mando um abraço aqui para o Lucílio, para o Gilvano, para a Zélia, todos eles me ajudaram a construir isso aí também. Teve harmonia, a sociedade ia despachar comigo dentro do meu gabinete, seja o menor de chinelos de dedo, seja o maior de terno e gravata, sentavam na mesma mesa. Obrigado, parabéns Obrigado, pela história na política, tanta coisa legal, o senhor tem aí mais longevidade, está novo, Amém. Tem muita coisa para fazer ainda, tem muita coisa, acho que até agora vai fazer com mais facilidade por conta da experiência, né? E, puxa vida, não é todo mundo que é prefeito, eleito 2 vezes numa capital, como Campo Grande, né? E teve a passagem que o senhor teve pela Câmara e pela Assembleia, né? Algo que é até difícil para a gente colocar num programa, mas o MS em Dia, nessa edição, trouxe bastante disso, posicionamento, visões do senhor. Acho que todo mundo pode conhecer um pouquinho mais o Marquinhos. Obrigado, Danilo, que Deus abençoe a todos nós. Gostou do material? Então acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br, lá no YouTube. Tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima!